Vamos lá, quando o céu invade a terra é o tema da mensagem desta noite. A história bíblica, ela registra para nós muitos momentos em que o céu invadiu a terra. Quero compartilhar alguns momentos onde a gente tem clareza sobre o que eu estou dizendo. Por exemplo, o céu invadiu a terra quando no ato da criação, Deus quando criou a terra, os céus invadiu tudo isso, Deus foi manifestando graça, dando forma às coisas. A porção seca se separou daquela parte de água e de repente houve dia, houve o sol, houve a lua, os animais, os répteis, as plantas, daqui a pouco o homem. E o homem então, ele é a maior grandeza de Deus no ato da criação. Por quê? Porque o homem, diferente de toda a criação, ele carrega consigo a imago Dei, a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus, Ele é aquele que manifestou o céu aqui na terra quando nós somos criados. Amém? Então você é a manifestação do céu aqui na terra. Não se esqueça disso. O problema é que o pecado entrou no mundo e a partir do pecado essa imagem de Deus aqui na terra, ela se distorceu a partir de nós. Mas o céu também invadiu a terra quando o homem pecou. Deus lhe deu uma nova oportunidade, a partir do arrependimento. O céu invadiu a terra quando o homem se rebelou contra Deus lá em Babel. Ele queria ser maior do que Deus. A Bíblia nos conta que o homem queria ser mais do que Deus. E aí o desejo era construir uma torre tão alta que chegasse no céu. E eu fico tentando imaginar a grandeza dessa construção. E ao mesmo tempo, eu também enxergo, a partir do relato bíblico, a grandeza de Deus quando Ele veio até aquele lugar, colocou confusão no coração dos homens, as línguas, e aquele lugar foi destruído. O homem foi frustrado, porque o homem queria ser mais do que Deus. Então o problema é que o homem, a partir da situação do pecado, ele é aquele que agora distorce tudo aquilo que é para ser. O que era para ser tão perfeito, tão lindo, há uma distorção. Graças a Deus por Jesus na nossa vida, amém? O céu invadiu a terra quando Abraão foi chamado e recebeu a promessa. Mas o céu também invadiu a terra quando Isaac estava ali para ser sacrificado. E de repente, Abraão agora, com a faca na mão, para sacrificar o seu próprio filho, a pedido do próprio Deus, o Deus da promessa, que disse que a partir dele seriam benditas todas as nações e muita gente seria alvo desse amor. Detalhe, nós precisamos lembrar a história. Sara era estéril e eles já tinham avançada idade. Deus fez com que a promessa se cumprisse. Quando ela deu à luz ao seu filho, o filho da promessa, ela tinha aproximadamente 90 anos de idade. É algo que na nossa razão humana é inconcebível. Nós temos alguém beirando a 90 anos de idade aqui? Vamos fazer uma on-off, mas ele não vai gerar. Temos alguma mulher beirando a 90 anos? Vamos lá, 80. Tem alguém com 80? Léo? Léozinho, Naldo, não sabia não, né? Beirando 80, mais do que 80, alguém? Bom, então imagina aí alguém com 10 anos a mais do que a Léo gerando filho, e o filho vindo, e agora Deus, ele pede o filho como promessa. E aí agora o pai vai sacrificar o garoto, imagino que ele era de muito tenra idade ainda, jovenzinho, e eles estavam lá, o garoto levou a própria madeira nas costas para o sacrifício, e aí quando eles chegam lá no monte, papai, estou vendo aqui o fogo, estou vendo o cutelo para o sacrifício, mas eu não estou vendo o animal, cadê? E aí o pai fala, filhão, deita aqui, o seu sacrifício, terrivelmente, é o que nós vemos no relato bíblico, mas ao mesmo tempo uma manifestação da graça de Deus. O céu invadiu a terra. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus bradou dos céus, o céu rasgou a terra, e agora ele diz, para aí filhão, você não precisa sacrificar o seu único filho, pelo qual vai se cumprir ainda a promessa sobre a tua vida. E é interessante que quando você vai lá para a Bíblia, você observa que
E então ele olha para o lado e ali havia um carneiro preso pelo chifre num arbusto. O sacrifício tinha sido dado por Deus, os céus rasgou a terra, nesse exato momento a providência veio, amém? Quando o céu invadiu a terra, invadiu quando os juízes estavam aqui, manifestando o juízo de Deus, julgando as nações. Os profetas nasceram e desenvolveram suas vidas e cumpriram seus papéis. E aí nós temos a história de tantos profetas, e me vem à mente profetas que a gente tem assim, parece que tem um apego mais especial, né? Um dos meus profetas preferidos é o profeta Elias. Eu já li a história de Elias, eu não sei quantas vezes, eu perdi a conta, de verdade. Mais de 20 vezes, já li toda a história de Elias, muito mais de 20 vezes. Livros sobre a história de Elias. É um livro que eu queria indicar aqui agora, que é uma biografia de um autor chamado Charles Swindoll. Espetacular, pensa no mergulho na história do profeta e na forma com que ele vai colocando os capítulos, os versículos, e agora ele vai então tirando lições de cada uma daqueles acontecimentos. E um dos acontecimentos mais fortes que eu consigo me lembrar aqui da história do profeta Elias é quando ele sobe lá no alto do Carmelo e aí o fogo desce dos céus e consome o sacrifício que estava ali. Os céus rasgou a terra e Deus manifestou o seu poder. E aí a gente poderia citar a história de muitos outros profetas. Você quer um outro profeta? Esse eu costumo dizer que é um pouco enigmático, porque na verdade é quase que uma paráfrase da história da própria nação de Israel. Oséias, Naldo. Oséias, ele se casa com quem? Com uma prostituta. E a ideia é que o povo de Israel entendesse a partir da história de Oséias, que é exatamente o que Israel estava fazendo com Deus, se prostituindo na sua lida, na sua prática. Eles haviam se esquecido daquilo que Deus havia chamado eles para ser e para fazer. O céu invadiu a terra quando Jesus foi prometido. Isaías fala de que um dia um filho viria a esse mundo, o governo estaria sobre os seus ombros e o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Graças a Deus por Jesus, amém? Profecias no Antigo Testamento e o cumprimento no Novo. E agora nós temos o céu rasgando a terra quando Jesus foi dado por nós lá na cruz do Calvário. O ato maior da bondade e da graça de Deus foi a manifestação do amor de Deus por nós quando Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Céus rasgou a terra para nos alcançar. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque o céu rasgou a terra. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque Deus quer mudar a tua história, ou quem sabe te proporcionar um novo recomeço. Eu sei que há pessoas que estão aqui, que estão em sofrimento, estão passando dificuldades das mais diversas que se possa imaginar, e eu considero aqui uma das maiores dificuldades, a dificuldade em relação a entender as coisas de Deus e se firmar nos propósitos do Senhor. Eu acho que essa é uma das maiores lutas, até porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente continua lutando até o final da nossa vida. Nem lembro quantos anos, mas não sei se é 30 ou por aí, daí para lá, mais de 30 anos como servo do Senhor. E olha, deixa eu te falar uma coisa, cada dia é uma luta. Cada dia você é provado de uma forma, de um jeito, você é tentado, nós somos tentados. Então é uma vitória por dia, é um dia de cada vez. E aí um bom conselho para você nessa noite. Viva bem o dia de hoje e não se esqueça de que basta cada dia o seu mal. Então viva hoje, viva o dia de hoje, mas viva com a sua vida, viva com o seu coração, dê o seu melhor e seja você uma manifestação do céu aqui na terra. Jesus foi prometido, o céu invadiu a terra. O céu invadiu a terra quando Jesus veio ao mundo para salvar o homem. O céu invadiu a terra quando Jesus nos ensinou o que é caminhar com Deus. E eu preciso agora dizer algo que você ainda não entendeu, precisa entender. Caminhar em simplicidade. Os céus rasgam e vem à terra e se manifesta aqui na terra, quando na nossa vida, no dia a dia, nós vamos assemelhando a nossa história,
assemelhando os nossos passos mais aos passos de Jesus. Resumo da ópera é mais ou menos o seguinte: seja como Jesus foi, porque daí o céu vem na terra. Amém? Se você caminhar como Jesus caminhou, irmão, é garantia de vitória, é garantia de sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Olha para a vida de Jesus. Você quer ser bem-aventurado? Olha para a vida de Jesus, segue as pisaduras de Jesus. Vença o mundo, o sistema, que às vezes quer enfiar a goela abaixo na tua vida, coisas que a gente olha e fala assim, mas isso não tem nada a ver de Deus. E não tem mesmo, tem muita coisa que não tem nada a ver de Deus. Não tem nada a ver com Deus. E a gente precisa de fazer o quê? De verdade, nos posicionarmos, e aí então o céu vai invadir a terra. O céu invadiu a terra quando o Espírito Santo foi dado por nós, no dia de Pentecostes, pensa. Estava lá 120 judeus reunidos num único lugar, e de repente ouviu-se do céu um som, como que de um vento impetuoso. Eu fico tentando imaginar esse barulho. É tipo quando vem um vento bem forte do mar, e aí você ouve aquele barulho na janela, e o vento tentando entrar, e se tem uma frestinha, o vento tenta entrar de todo jeito por ali, e aí diz o quê? Que foram distribuídas línguas como que de fogo sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E eles começaram a falar em línguas. Então o Espírito Santo agora, ele vem da parte de Deus, ele rasga os céus e manifesta a glória de Deus aqui na terra, capacitando a igreja para viver o novo de Deus. Amém? Promessa de Deus. O Espírito Santo é promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O céu invadiu a terra quando eu e você fomos salvos. Você consegue lembrar o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? Quem consegue se lembrar aí? Que bênção, gente. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu lembro da cena, eu lembro dos detalhes, eu lembro daquele templo, daquela igreja pequenininha, que era tão aconchegante, que tinha ali aproximadamente, sei lá, 23 membros, 20 e poucas pessoas, um grupinho pequeno. Mas eu me lembro como se fosse hoje o dia em que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. O céu invadiu a terra e alcançou o meu coração, e alcançou o seu coração. Se a Léo me permite, o céu invadiu a terra quando alcançou ela, e com todo respeito a todas as outras religiões do mundo, ela deixa de ser uma mãe de santo e agora professa a sua fé no único que é Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E ela então agora tem sobre a sua vida o poder de Deus, porque o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Observe, o céu invadiu a terra quando eu e você fomos salvos e quando Deus deu essa igreja nessa cidade. Amém? Quando a Betel nasceu, Deus manifestou o céu aqui na terra. Nós temos 6 aninhos só de existência. Eu fico tentando imaginar daqui a, sei lá, 10 anos. Fico tentando imaginar 10 anos. Se Jesus não tiver voltado e a gente estiver aqui para contar a história, como nós vamos ser diferentes do que somos? A família está crescendo e vai continuar crescendo, e vidas vão se render aos pés do Senhor. O céu invadiu a terra quando hoje, e assim será para todos sempre, quando nós viemos para esse encontro. Sabe, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, diante do que eu vou falar ainda, à luz da palavra de Deus, daqui a pouquinho. Deus não te trouxe aqui hoje por um acaso, há um propósito maior de Deus, e verdadeiramente eu creio que os céus rasgaram a terra, te permitiram estar aqui, para que você pudesse ouvir algumas coisas, entender algumas outras, e então, no fundo do seu coração, despido de qualquer impressão humana, refletir sobre aquilo que você vai ouvir ainda nessa noite, e diante de tudo aquilo que você já ouviu aqui. Deus tem um propósito em tudo isso. Amém? Pergunta que eu faço é, a gente quer ver o céu se manifestando aqui na terra, sim ou não? Sim. Esse sim não está muito assim de gente que de verdade quer que o céu se manifeste aqui na terra. Então eu vou perguntar de novo, e a pergunta é, eu também vou falar de uma forma mais empolgada, né? Aí fica mais interessante, né? Você deseja de verdade que o céu se manifeste aqui na terra? Amém? Glória a Deus. Então vamos glorificar o Senhor e declarar que a partir de nós, os céus vão invadir a terra.
Agora, eu pergunto para você, você está preparado? Quero ouvir um amém agora. Então, você precisa entender que os céus vai rasgar a terra se você morrer para si mesmo. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Não tem possibilidade do céu continuar rasgando a terra se a gente caminhar na força do nosso braço. Se a gente continuar fazendo a coisa do nosso jeito. Se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente quer. Não, tem que ser do jeito de Deus. Então, através da morte, é a possibilidade para que os céus continuem rasgando a terra. Se você for olhar um pouquinho, em todas as questões que eu levantei agora, todas as afirmações que eu fiz, e quando os céus manifestou-se aqui na terra, observe, em todas as situações houve a necessidade de uma entrega à vontade de Deus. E aí quando a gente fala de entregar-se à vontade de Deus, significa diminuir para que Ele cresça. Amém? Então, no fundo do seu coração, o que você precisa entender nessa noite é que você precisa diminuir, que o Senhor precisa crescer, para que os céus continuem se manifestando aqui na terra a partir da sua vida. Eu li uma frase esses dias atrás, e essa frase de William Shedd, ele disse o seguinte: um navio no porto está em segurança, mas não foi para isso que navios foram construídos. Eu vou repetir a frase. Um navio no porto está em segurança. De fato, quando a gente vai ali para o Porto de Santos e nós observamos aquelas embarcações monstruosas, nossa, eu não sei nem quantos containers cabe num daqueles grandes cargueiros lá, mas eu sei que é uma coisa assustadora. Você já teve a oportunidade de ir ali para Santos, no porto, e ver os navios entrando, saindo, aquela movimentação? Outro dia a gente estava lá, e faz tempo já, e eu lembro de algumas embarcações começaram a chegar. Gente, eu fiquei abismado com o tamanho dos navios. E interessante que para que aqueles navios fossem atracados lá no porto, eles têm aqueles rebocadores. Eu me lembro de um navio que precisava de 6 rebocadores para levar ele até lá. 6. Eram navios grandes e 2 davam conta, mas aquele lá de maneira especial eram 6 rebocadores. De tão grande, de tão grande. E aí você ouve aquela buzina, né? Pum, eu fico tentando imaginar quem mora lá, né? Nos prédios, na frente. Maravilha, 6 horas da manhã, na verdade não, 5 horas da manhã, naviozão entrando lá, pum, aquele negócio que estremece até o chão, né? Mas observe, o navio no porto está em segurança, mas não foi para isso que os navios foram construídos. E eu quero dizer para você nessa noite, que você não foi dado a esse mundo como um presente de Deus para essa terra, simplesmente para ficar parado. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Você precisa de entender aonde é que você pode fazer a diferença agora. Né? A gente fala assim, fazer a diferença como? Tem tanto jeito, irmãos. Tantas formas, tantas e tantas formas. Você pode fazer a diferença, por exemplo, caminhando na beira da praia. Quando eu vou caminhar com a Helenice, a gente procura fazer isso de vez em quando, não dá tão regularmente, porque a gente já tem outras atividades físicas que tomam tempo da gente. Mas quando a gente vai, nós estamos andando, aí vemos uma garrafa de plástico ali. A gente não consegue simplesmente passar por cima. A gente não consegue simplesmente olhar para aquilo e falar, é assim mesmo. Outro dia, agora, esses dias atrás, na verdade, a gente saiu lá na frente para fazer uma caminhada e alguém, por iniciativa própria, pessoal, teve uma ideia maravilhosa. Bem na saidinha das escadas ali na Praia do Sonho, tem algumas escadinhas, assim, algumas entradas, tem a mureta, né, a calçada aqui, e tem os degraus ali para você descer para a areia. E aí, alguém teve a seguinte ideia: fazer placas simples, pedaço de madeira, acredito que até reciclável, e um pedacinho de madeira, assim, de forrinho, desses forros de pinos. Escrito lá, não jogue lixo na praia, depois, o que você produzir de lixo, leve embora. Gente, está fazendo a diferença.
Está fazendo a diferença, é uma forma de fazer diferença. Às vezes eu estou caminhando lá e meio que mistura, né? Mas você olha cacos de vidro, pontiagudos ainda, que não foram desgastados pelo levar das ondas, mas que estão ali pontiagudos. Eu não consigo simplesmente olhar e deixar um caco de vidro apontado ali. Às vezes a gente está caminhando, você já viu aquelas cabeças de bagre? Já viu essa expressão? Ei, cabeça de bagre, já viu isso aí ou não? É o cara meio descabeçado, né? Cabeça de bagre. Mas às vezes a gente está andando na beira da praia e tem lá as cabeças de bagre. Não são as pessoas, são cabeças de bagre literalmente. E tem um ferrão assim, ó, apontado. Se alguém pisa naquele negócio, é um perigo. Você pode fazer a diferença. Ah, eu não vou mudar o mundo sozinho. É por isso que alguns de nós continuam perpetuando o seu passado de mesmice. A gente precisa de mudar a nossa mentalidade para que o nome do Senhor seja exaltado. Para mim, de alguma forma, esta frase ela é sinônimo de missão cumprida. Ou seja, eu não fui feito para ficar parado. E você não foi feito para ficar parado. Amém? Então, diga para a pessoa que está do seu lado assim, você não foi feito para ficar parado. Irmã Soeli, quantos anos o irmão Onofre tem? 91. O senhor não foi feito para ficar parado, irmão Onofre. Ele não para mesmo. Não tem jeito. É melhor. Calma. Esses dias foi subir na escada lá nos altos dos seus 91 anos, não prestou muito, então é melhor. Não ficar parado, mas também não precisa pegar a escada, tá? Vai com calma. O Manuel também, tem que ter calma, viu? Respira fundo aí, em nome de Jesus. Gente, Deus nos chamou para uma jornada de morte. E essa é a verdade. E o seu filho é o nosso maior exemplo. João capítulo 12. Abra a sua Bíblia, por gentileza. A gente vai mergulhar nesse texto agora. E vamos compartilhar o seguinte pensamento. Para que o céu continue invadindo a terra, o que é preciso? Quero responder essa pergunta. João capítulo 12, de 24 a 26. Evangelho de João, tá bom? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. A gente vai lá em João, capítulo 12, e a gente vai ler do verso 24 em diante, até 26. 2 versículos para a nossa meditação nessa noite. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do verso 20, fica mais interessante. Diz assim, verso 20, João capítulo 12, de 20 em diante, diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga, muito fruto. Muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua própria vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A gente, às vezes, quer ficar só com a parte boa da história. A gente quer saber da honra, né? Quer saber dos louros da vitória. Quer saber daquela parte mais, vamos dizer assim, celebrativa, diante das conquistas e tudo mais. Mas o detalhe é, pare para entender, sem o sacrifício da morte, de morrer para algumas coisas, a gente não consegue alcançar a vitória. Então, para que o céu continue invadindo a terra, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês aqui nessa noite. Primeira coisa,
É preciso continuar glorificando o Filho de Deus, e a melhor maneira para que isso aconteça, é Ele estando em nós. Jesus precisa estar em você. E quando a gente para pensar nessa afirmação que eu acabei de fazer, você fala assim, Cristo está em mim, tá? E você fala assim, tá, Cristo está em mim. Como que Cristo está em você? Ah, porque eu aceitei Ele como meu Salvador, como meu Senhor. Mas observe, a questão não é apenas nós permitimos que Cristo entre no nosso coração. Quando nós fazemos isso, nós o aceitamos como nosso Salvador. Dá para entender? Você aceita Jesus como seu Salvador. Você tem Ele como seu Salvador. E é maravilhoso, essa é a grande bênção. Mas eu queria estender um pouco o senhorio de Cristo sobre a tua vida, dizendo que Jesus não pode ser só o seu Salvador. Ele precisa ser o seu Senhor. Aí quando Jesus se torna Senhor das nossas vidas, a gente consegue diminuir e Ele então é glorificado pelo fato de nós nos rendermos diante dele. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E se você quiser glorificar Deus na sua vida, Jesus na tua vida, deixa Ele entrar, fazer morada no teu coração, mas deixa Ele dizer como é que vai ser. Sabe, diz para Jesus o que você quer que Ele faça na tua vida. Você precisa de entender uma coisa, tem coisa na nossa vida que a gente às vezes vai tentar driblar, a gente vai tentar vencer, a gente vai tentar conquistar na nossa força e do nosso jeito. E miseravelmente nós nos esquecemos de que ao passo em que nós nos rendemos diante do Senhor, nós precisamos contar com o senhorio dele sobre a nossa vida. E quando nós contamos com o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, aí então, Jesus agora sendo o Senhor das nossas vidas, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos conduzir da melhor forma. Então, observe, quando você tem uma situação para resolver, se você olha para aquilo e se desespera, significa dizer que você está tentando achar uma solução para aquele problema do seu jeito. E não dá certo assim. Então, qual é o caminho? Você tem uma situação na sua frente? Não se assuste. Pastor, mas você não sabe qual que é o problema que eu estou vivendo. Ah, eu não preciso saber. Se você quiser compartilhar comigo, fique bem à vontade. Mas observe, você vai atentar para o problema, você não vai fazer vista grossa para o problema, mas você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero colocar essa situação nas tuas mãos e eu te peço, sendo o Senhor da minha vida, me ensina o que eu tenho que fazer. E gente, a solução brota do nada, vocês podem ter certeza que eu estou falando. Quando Jesus é o nosso Senhor, a gente busca o socorro dele, a gente diz para ele, Jesus, a gente quer que seja do seu jeito, Senhor, vem, faz de novo, se o Senhor tiver que fazer tudo de novo, faz, arrebenta, destrói. Tem dia que eu estou orando, estou falando com Deus, eu falo, Deus, quebra de novo, vai, faz de novo, vai, Senhor. Faz de novo, porque não é desse jeito, estou vendo que não é desse jeito, então faz de novo, quebra. Sabe, querido, abra o seu coração e peça para Deus, a partir de Jesus ser o seu Salvador, mas também ser o Senhor da sua vida, porque quando Ele é Senhor da sua vida, então Ele é glorificado. Quando Ele está em nós, nós caminhamos na dependência de Deus. Depender não é fazer na força do braço. Amém? Então, posso te dar um conselho? Para de querer resolver as coisas do seu jeito. Para de querer resolver as coisas, sabe, na força da sua argumentação. Gente, tem gente que é tão bom nesse campo da argumentação, na força da palavra. Tem gente que você conversa, a pessoa só falta dar nó em pingo d'água, porque ele tem um chaveco assim, tem uma... Eu não sei nem o que falar para vocês. A pessoa é tão assim, sabe... Não vou nem falar para vocês o que eu estou pensando. É tão cobra, é tão, sabe, se bobear, bota no bolso, sem medo de ser feliz, né? Então, observe, não é assim.
E aí, quando a gente se rende diante do senhorio de Cristo e abre mão dessa nossa força argumentativa, desse nosso arrojo, para querer confundir até a cabeça dos outros, mesmo a pessoa estando certa, você fala, não, vou botar uma confusão na cabeça dele para tentar botar ele no meu bolso. Não dá certo, não adianta. Deixa eu te falar uma coisa, está com uma situação aí para resolver? Estou, pastor. Então, para de querer argumentar do seu jeitão, para de querer confundir os outros. Não, mas eu estou na razão, mas você pode perder a razão por causa disso. Ei, presta atenção no que eu estou te falando, você pode perder a razão porque está querendo dobrar o outro, não faz isso. É certo? Se for certo, com muita cautela, com muito jeito, com muito amor, faça, mas com muito respeito ao próximo. Diferente disso, meu irmão, cai fora porque é frio, porque é um caminho que é um laço na sua própria frente. Então, quando Ele está em nós, nós caminhamos na dependência dEle. Segunda coisa, nós nos comprometemos com o seu corpo, a igreja. Nós vivemos em comunidade, na comunidade nós somos completos. Eu falei isso na semana passada. Você só vai ser completo o dia que você entender a importância de ser igreja. A gente não consegue ser igreja desassociado da igreja. Eu não sou igreja só uma vez por semana, aos domingos à noite. Eu sou igreja todos os santos dias, 24 horas por dia. Isso é ser igreja. E pensando em ser igreja, eu preciso sim entender quais são os propósitos que Deus tem colocado no coração da liderança da nossa igreja, dar a mão e seguir adiante, sem, se perder olhando para um lado, para o outro. É para seguir olhando para cima. Quando Ele está em nós, nós amadurecemos para o nosso bem, para o bem do corpo. Esse ano continua ainda, nós temos aí alguns dias para finalizar o ano do amadurecimento. E eu vou repetir uma pergunta que eu fiz, não sei nem quantas vezes nesse ano. 2023, pensa só nesse ano, 2023. Você amadureceu ou você continuou do mesmo jeitinho que estava lá no ano passado? Não cresceu em nada, não amadureceu a mente em nada e continua fazendo as mesmas coisas. Eu vou repetir o que também já foi dito aqui. As mesmas ações vão reproduzir os mesmos resultados. Se você quer viver o novo de Deus, então busque mais intensamente o mais de Deus sobre a tua vida. Pastor, o que é esse negócio de buscar mais de Deus? Quando você quer mais de Deus, você fica doido por Deus, você fica assim, alucinado por Deus, você fala, eu quero Deus na minha vida, eu quero mais dele. Tá, pastor, mas como é que a gente pode ter mais de Deus? Você gosta de jejuar? Se você tem a prática do jejum, desafie-se a um jejum maior. Pastor, eu consigo ficar 24 horas de jejum só tomando água. Benção, irmão. Vai para o próximo nível. Sobe o nível, sobe aí a resistência, né? O Francisco está aqui, a gente faz academia junto, é um barato lá, porque o desejo nosso às vezes é aumentar um pouco as cargas. Quando você aumenta 2 quilos, você fala, uau, estou conseguindo. Né? 1 quilinho a mais, você já dá assim, você já fica contente, não é, Adam? Adam também é gostoso, né? Eu lembro, irmãos, quando cheguei lá um tempo atrás, tem vários exercícios, eu lembro de um que eu não conseguia levantar nem 5 quilos. Não aguentava, 5 quilinhos, de nada, sim. Mas o negócio que eu vi o cara levantando lá 50. Eu falava, não consigo levantar nem 5. Eu não estou nos 50, sabe? Mas já estou nos 35, então a gente já fica mais contente, né? Está dando para entender? Observe. Nós precisamos amadurecer, continuamos precisando amadurecer. Pergunte-se a si mesmo, o que ainda eu preciso amadurecer esse ano? Nossa, pastor, já amadureci tantas coisas, mas eu tenho certeza que assim como há na minha vida, tem alguma coisa que a gente precisa dedicar um pouquinho mais. Então, para pensar. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, para que o céu continue invadindo a terra a partir da sua vida. Por quê? Porque Jesus já invadiu a terra, o céu já se manifestou na terra quando Jesus veio, e agora nós temos o Espírito Santo. E por termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente precisa continuar manifestando o céu aqui na terra. Segunda coisa, nós precisamos compreender que o caminho da morte gera vida, e o caminho da vida, que é um caminho de entrega diária. Eu vou repetir, precisamos compreender que o caminho da morte que gera vida é um caminho de uma entrega diária.
Vou repetir palavras do Senhor Jesus: basta cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje. Não fica preocupado com amanhã não, irmão. Calma, respira fundo. Pastor, amanhã tem aquela conta para pagar. Deixa para pensar nisso amanhã. Respira. Senão você não vai conseguir, sabe, curtir o dia de hoje. Você não vai conseguir aproveitar o dia de hoje do lado das pessoas que você ama. Digo-lhes, palavra de Jesus, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. A questão é, nós vamos ficar guardados? Não, a gente tem que cair na terra, que nós já estamos aqui na terra. Nós já fomos lançados, Deus já nos lançou sobre esse terreno chamado Itanhaém, amém? Então por que Deus te lançou aqui? Para que os céus continuem se manifestando aqui na terra. Só que é um caminho de morte, irmão. Você precisa morrer para si mesmo. É lógico que Jesus está falando da sua própria morte, do seu futuro. Ele está falando da cruz. Mas parafraseando, a gente precisa entender a necessidade de morrermos para as coisas desse mundo, para que o Senhor então encontre espaço a partir de uma vida santificada para se movimentar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver gente sendo curada? Você quer isso? Eu quero. Eu quero continuar vendo, porque eu tenho visto. Eu fui curado, eu tenho sido curado pelo Senhor, pela misericórdia de Deus. Mas eu quero ver mais pessoas sendo curadas, de formas diversas. Eu lembro, e no sábado agora eu fui lembrado disso, eu nem lembrava mais disso, irmãos. Eu nem lembrava. A irmã Valdeci compartilhou lá um testemunho, na festa que teve lá para as crianças no Belas Artes ontem, e ela lembrou de um fato que eu já nem lembrava, não me recordava mais. Um dia a irmã Valdeci, ela veio até a igreja e falou: pastor, você pode orar por mim? Eu falei: qual que é o motivo que a senhora quer que eu ore? Amanhã tenho eu estou subindo para uma cirurgia, e eu não queria fazer essa cirurgia. E ela usava naquela ocasião um óculos bem grosso, um grau bem elevado, que era quase, me permitam a expressão, tá, com todo o respeito do mundo, quase que fundo de garrafa, bem grosso, uma lente grossa, eu lembro disso. E aí, a irmã Valdeci falou: pastor, eu não quero fazer essa cirurgia, eu não estou em paz. Eu creio que a gente pode orar e que Deus pode mover a terra, vir sobre a minha vida. Eu falei: a senhora crê? Eu falei: então nós vamos botar a boca no pó aqui. De verdade, irmãos, de verdade. Irmã, se alguém entrasse, ia falar que a gente estava meio doido. Mas ela esticou de um lado, estiquei do outro no chão, a gente botou a boca no chão, a cara no chão, literalmente. Eu estiquei o corpo na frente dela, assim, ela do outro lado de lá. E a gente começou a orar, pedindo: Senhor, vem, tem misericórdia, em nome de Jesus. Tem misericórdia, vem, Senhor, vem. Irmãos, ela foi para a consulta no dia seguinte. Quando ela chegou, ela falou: o que a senhora veio aqui, por quê? Ela falou: vim porque está a cirurgia marcada. Eu falei: a senhora não tem mais nada. A partir dali nem óculos ela usou mais. Eu acho que você não entendeu o que Deus fez. Deus curou, amém? Podemos glorificar o nome do Senhor? A glória é dele, isso faz tempo já. Então, observe, os céus vêm à terra. Eu quero continuar vendo coisas grandiosas como essa. De verdade, isso não é tudo. A minha maior alegria é ver uma vida se rendendo aqui na frente aos pés de Deus. É maior do que ver uma cura. E pode ser uma cura extraordinária que eu possa ver. Ver uma vida aqui na frente, é por isso que a gente está aqui, irmãos. Dá para entender? Sim. Por isso que a gente não faz aqui na Betel sensacionalismo. A gente testemunha assim, como eu estou fazendo agora. A gente fala assim do que Deus faz. E às vezes a gente até esquece de falar das coisas tão maravilhosas que Deus está fazendo. Miseravelmente a gente esquece. Mas observe, quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós morremos, seguimos o caminho da morte, a vida começa a brotar, a partir através de nós. Então eu vou voltar à pergunta: você quer ver sinais dos céus aqui na terra? Eu tenho certeza que quer, porque eu também quero. Então você precisa morrer para si. Você quer ver? Então morra para si. Morra, diminua para si. Fala: Deus, muda a minha vida. Deus te criou de um jeito, você precisa entender isso. Te criou com características especiais, te criou de um jeito especial, te formou do ventre da sua mãe, e lá no ventre da sua mãe Ele fez menção do teu nome. Ele sabia que você nasceria homem, que você nasceria mulher. Na verdade você nasceu no coração de Deus. Você é um presente de Deus para essa terra. Só que é o seguinte, você precisa entender
a importância de uma rendição a cada dia e a partir da morte. Amém? Em nome de Jesus, guarde no seu coração. O que entregar a Deus, afinal de contas? Sua vida, seu tempo, presente e o futuro. Ah, eu não consigo entregar o futuro. Então você precisa começar a entregar, você precisa de começar a confiar. Não fica preocupado com o dia de amanhã, não. Basta cada dia o seu mal. Aquieta o seu coração hoje, em nome de Jesus. Os seus planos, os seus anseios, o trabalho prestado para Deus, que tem que ser do jeito de Deus, mas tem uma terceira coisa que você precisa entender nessa noite. Os céus invadem a terra a partir de nós, quando o sistema vai sendo transformado. Ah, gente, por que Deus colocou a gente aqui nessa terra? Para transformar o mundo. Pastor, mas a gente não vai conseguir transformar esse mundo todo. Irmão, a gente precisa continuar crendo e levando a palavra de Deus. A história do beija-flor, né? Lembra daquela historinha de criança? Estava pegando fogo lá no meio do mato, na floresta. E aí, bicharada, tudo dando linha, né? Correndo, igual doido, correndo. Aí, de repente, o leãozão, todo forte, imponente, aquela barbona dele, toda chique, né? Todo pomposo, olha para cima, começando assim. Aqui, eu sou beija-flor. Ele falou, cara, o que você está fazendo? Ele falou, estou apagando aí o fogo. Ele falou, mas espera um pouquinho. Como que você está fazendo isso? Eu estou indo até o riacho ali, pegando água e jogando lá. Eu olhou para ele e falou assim, você não vai conseguir fazer isso não. Beija-florzinho olhou para o leão e falou assim, pelo menos eu vou morrer tentando. Eu vou tentar até o fim. Eu vou fazer a minha parte. Sabe qual que é o problema? Que a gente não quer fazer a nossa parte. E aí é a dificuldade que alguns entregam. Então Jesus está falando de transformar o sistema. Gente, o mundo jaz no maligno, deu para entender? É bíblico, está na palavra. O mundo jaz no maligno. Lembra quando Jesus foi tentado, foi levado ao pináculo do templo? O que Satanás falou para ele? Alguém consegue se lembrar? Vamos lembrar só desse momento aí da história. Levou ele lá no pináculo do templo, mostrou todos os reinos da terra e disse o que para Jesus? Está escrito aí em João. Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso, porque isso me pertence, foi-me dado. Por isso lá na frente vai ser dito na palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos salgar essa terra para a glória do nome do Senhor. O mundo só não está pior porque você está aqui, amém? E que seja assim até o fim da nossa vida aqui nessa terra, em nome de Jesus. Que a gente possa fazer a diferença do nosso jeitinho. Aí você olha para você e fala assim, mas eu sou pequeno, eu não tenho muita capacidade. Quem diz que Deus está atrás de capacidade? Quem diz que Deus está atrás de gente grande, ou de beleza, ou até, quem sabe, de dinheiro? Mas eu não tenho dinheiro, né? Às vezes a gente ouve, né? Um irmão ou outro fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu também, se eu tivesse dinheiro, a gente comprava um terreno para Betel, construía, sai do lugar. Se tivesse, mas não tem, então, quieto o coração, irmão, vamos na bênção que nós vamos conquistar junto. É assim, é na força do coletivo, é assim que a gente conquista. Então, faça a sua parte, os céus invadem a terra a partir de nós, quando o sistema vai sendo transformado. Aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ele está falando de morte. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim, palavras lá em 1 João, diz assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. No sistema em nossa volta, nós podemos fazer 3 coisas importantes. Primeiro, diga, mudar o sistema. Mas não está na mão do... Não está na mão do capiroto? Tá, mas a gente está aqui. E para a glória do Senhor a gente pode influenciar e fazer diferença em todas as esferas nessa comunidade, em todos os lugares. No meio político,
no meio dos advogados, no meio dos médicos, no meio dos profissionais liberais, no meio dos comerciantes, no meio da engenharia, em todos os meios. No meio das igrejas, a gente pode fazer diferença. Nós podemos fazer diferença de formas diversificadas. Segunda coisa, influenciar o sistema fisicamente e espiritualmente. Para um pouquinho, respira fundo, você precisa de abrir sua mente para entender uma coisa agora. Você foi chamado para ser um gerador de reboliços. Você precisa botar o seu pé no lugar e o negócio ficar diferente. Ei, olha para mim, por favor. Você já tem o Espírito Santo sobre você. O dunamis, o poder de Deus já é sobre a tua vida. Então, aonde você coloca a planta do seu pé, esse lugar precisa ser tocado de alguma forma. Pastor, então quer dizer que eu tenho que começar a pregar agora, pegar uma Bíblia, abrir lá no meu trabalho assim, botar e começar a pregar para todo mundo? Não, você não entendeu nada. Você precisa viver. Ei, preste atenção, você precisa viver o Evangelho. A partir da sua vivência no Evangelho, as pessoas vão ter fome e sede de Deus. Porque você é sal da terra e luz nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos marcar positivamente essa sociedade, fazer com que as pessoas se lembrem de nós. E por último, gente, quando nós seguimos os passos práticos de Jesus, o céu invade a terra. Seja alguém que provoque essa mudança de atmosfera. Verso 26. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu acredito que uma das maiores formas de Deus nos honrar é fazendo com que o céu se manifeste aqui na terra a partir da nossa história. Quer receber honra maior do que essa? Você ser um embaixador do céu aqui na terra? É bênção demais, gente. Então vamos junto nessa lida, né? nessa intensidade. Tudo tem que ser com Jesus, do jeito de Jesus, para a glória de Jesus, em unidade por Jesus. Você não precisa fazer por você, para você, e pensando só em olhar para si mesmo. Faz para o próximo, porque quando você faz para o próximo, você automaticamente é abençoado. Amém? Então faz para o próximo, estende a mão, abençoa vidas. A mudança de atmosfera em nossa volta muitas vezes começa dentro de nós. Eu queria destacar 3 frases que acredito que tem alguma coisa a falar aos nossos corações. 3 frases que eu li de Stuart Johnson. Ele disse o seguinte: a nossa tarefa na vida não é ultrapassar os outros. Ouça o que eu estou dizendo. Não é passar o outro, não é uma competição gospel. Não é isso. A nossa igreja é melhor do que a outra. Não, pelo amor de Deus. Princípio da queda é orgulho. Lembra da história do inimigo da nossa alma? Cuidado. Então vamos lá. Nossa tarefa na vida não é ultrapassar os outros, e sim a nós mesmos. Quebrar os nossos próprios recordes, sobrepujar o ontem com o hoje, realizar o nosso trabalho com mais energia do que nunca. E ele continua dizendo mais 2 coisas. Segunda coisa, se você deseja saber quem é responsável pela maior parte dos seus problemas, dê uma olhada no espelho. Sério. E é verdade, nós é que somos os maiores causadores dos nossos próprios problemas. Eu posso dizer por mim mesmo. Quando eu às vezes me deparo com alguns problemas, eu falo, não, eu preciso mudar. Deus muda, quebra, Senhor, muda. Tá certo que tem gente que às vezes vem dar uma embaçada no meio do campo, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Sim ou não, irmão? Você não conhece ninguém assim não, né? Não? Não conhece. Também não conheço, não. Vamos lá. Terceiro e por último aqui para a gente fechar. Se você pudesse chutar a pessoa responsável pela maioria das suas dificuldades, não poderia sentar-se por 3 semanas, já que é hora de sairmos do nosso próprio caminho. É mais ou menos assim. Nós é que nos derrotamos. Por quê?
porque a gente não quer seguir o caminho de morte. Precisamos morrer para nós mesmos. E se você morrer para você mesmo, eu garanto para você, não pela palavra de um homem, mas pelo que a palavra de Deus nos diz. Se você morrer para si mesmo, você será muito mais do que um simples vencedor. Por quê? Porque o caminho de morte, apontado pela palavra de Deus, é um caminho de vida plena, que glorifica o nome dEle. Que Deus assim nos abençoe. Para que o céu continue invadindo a terra, é preciso deixar Deus invadir os nossos corações primeiramente. É preciso morrer para o eu e dar lugar para que a vida brote através da vida de Jesus na nossa própria vida. Que nessa semana você possa morrer para si e que o Senhor possa viver a partir de você, em você, e que Ele possa se manifestar nessa terra através da tua vida. Continue fazendo a diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Faça valer a pena a tua vida, em nome de Jesus. Amém?